irmãos. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós estaremos ministrando dentro da temática sobre unidade. Falamos que no mês de julho nós retomaríamos esta chamada profética para a IBA, 2024, o ano da unidade. E por isso, como nós falamos assim muito frequentemente, intensamente, no início do ano, nós estamos fazendo agora, no início da segunda metade do ano, e temos trazido essa mensagem aqui de uma forma muito profunda. Evidentemente, o assunto é tão amplo que não se esgota, mas nós queremos que você, irmão, guarde no seu coração os ensinamentos. Temos a preocupação que você rumine a palavra. Então toda a palavra ministrada durante a semana, volte nos textos, procure as nossas plataformas digitais, você pode assistir novamente o culto. Na célula é um momento ímpar de você, por meio do estudo, também trazer assim luz aos textos, ao compartilhar, ao tema. Então nós queremos te encorajar a isso no nome de Jesus. Atos 2, 42 a 47 está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo dentre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Pai, esta é a tua palavra, que ela seja poderosa em cada coração, porque, ó Deus, ela tem poder sim, para trazer toda a revelação redentora da cruz, para salvar, para restaurar, para libertar e curar, mas que cada coração seja uma terra fértil, e que se multiplique essa semente a 30, a 60 e a 100 por um, e saiamos transformados e também empoderados com a sempre viva palavra de Deus. Usa, Deus, o teu servo para transmitir com sabedoria e revelação os teus oráculos. Assim nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aleluia. O versículo-chave desse texto que nós lemos é o versículo de número 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este era o modo pelo qual os cristãos do primeiro século viviam. Este também é o modo pelo qual os cristãos do século 21 devem viver. Eles não tinham apenas comunhão, mas sobretudo eles perseveravam na comunhão. A Bíblia vai dizer e vai contar, especialmente em Atos, que esta era uma doutrina não apenas entendida, mas vivida. A doutrina em que eles perseveravam não mudava simplesmente a opinião deles, mas mudava o estilo de vida deles. A mudança mais profunda que essa igreja viveu no primeiro século não consistia ou não afetava apenas, uma cognição, uma opinião, mas sim o estilo de vida deles. A palavra, o termo comunhão, significa não somente estar junto, mas quer dizer ter em comum. Isso faz diferença, porque aqui nós estamos juntos, sim ou não? Mas será que nós temos, de fato, tido comunhão? Se eu estou junto agora aqui, domingo, e durante a semana eu nem sei quem que é meu irmão que está ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, a minha vanguarda, a minha retaguarda, e eu volto só no outro domingo para, pegar a bênção. Então eu estou junto, mas eu não estou tendo em comum a vida do irmão. Então nós precisamos pensar nisso. Por isso uma igreja bíblica,
É uma igreja que ela se reúne no templo, e eles faziam isso, mas também eles se reuniam nas casas, porque ali eles não apenas estavam juntos, mas tinham tudo em, quem está vivo aí pode dizer, em comum? Amém. Então nós temos que viver assim. Esse é um modo através do qual a igreja hoje precisa viver também. Sabe, a nossa fé, ou a fé cristã, não é uma realidade diária, ou melhor, não é uma realidade somente semanal. A fé cristã era, para aquela igreja primitiva, uma realidade diária, não uma rotina semanal. Então, se você tem o culto dominical só como uma rotina semanal, você está vivendo parcialmente o plano de Deus para a sua vida. Você está vivendo parcialmente a realidade da comunhão verdadeira, que não é apenas estar junto, mas ter algo em comum. Quem está entendendo pode dizer amém? Amém. Sem comunhão, queridos, não há cristianismo. Se eu bato no meu peito e digo eu sou um cristão, eu preciso saber que eu também vivo em comunhão, porque não há cristianismo sem comunhão. Não há corpo espiritual de Cristo e a igreja sem estarmos ligados uns aos outros. Se você pegar e for no IML, e talvez lá o legista teve que fazer a biópsia é com vida, né? A autópsia, e talvez deixou alguns membros ali, você quiser juntar aqueles membros, você vai conseguir? Eles se juntam, ficam próximos, mas eles se tornam um corpo? Não. Então não basta estar junto, precisa ter vida. Então nós precisamos entender que cristianismo de verdade, pressupõe o quê? Comunhão, é vida. A vida de Deus em nós e a vida de Deus através de nós. E isso é ser igreja de verdade. Isso é ser igreja de verdade. Então nós precisamos entender isso. Sem comunhão não há cristianismo. Tampouco há testemunho de fé para o mundo. Não há testemunho, porque quando o mundo contempla que nós estamos unidos e amamos uns aos outros, aí sim o mundo reconhece que nós somos discípulos de Cristo, ou seja, cristãos, pequenos cristos nesta terra. E não foi, sabe, assim que Deus criou a igreja. Por isso, nós vemos a palavra comunhão, ou a expressão comunhão, ser um dos temas centrais da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas a palavra comunhão, o termo, a expressão comunhão, aparece mais na Bíblia do que evangelismo, do que a palavra, o termo evangelismo. Por isso nós precisamos primar pela unidade, por isso nós precisamos primar pela comunhão. Amém? Amém, povo de Deus? Então hoje eu quero fazer de forma didática e bem rápida, para que a gente possa aproveitar ao máximo dessa palavra e termos um outro momento de oração no final dessa reunião. Eu quero compartilhar com a igreja o poder tridimensional da comunhão ou da unidade. O poder tridimensional da unidade. Amém? E a primeira dimensão, ou primeiro D, é da altura. Diga altura. Esse é o poder que aponta para cima. A própria Trindade é em si uma comunhão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus triuno, 3 em 1. Amém? Amém, povo de Deus? Então, precisamos entender que a primeira dimensão, o primeiro D, são 3 Ds. O primeiro D é da altura, é o poder que aponta para cima. Nós adoramos esse Deus triuno. Ele é 3 pessoas, mas um só Deus. Quando nós também cremos em Cristo, nascemos de novo, nós nos tornamos um. Quantos membros tem aqui? Muitos, não é? Eu sou um membro, o pastor Magela é outro membro, pastor Roberto é outro membro, Micael é outro membro, tio Cosme é outro membro, Wesley é outro membro. Deixa eu falar um nome de quem está meio dormindo aqui para ver se... Não, deixa quieto. Amém? Quantos membros nós temos? Faz assim, muitos. Mas somos? Então existe também o que? Algo espiritual nisso.
Então, quando nos tornamos um, a nossa unidade, ela aponta também para o céu, para Deus. Então, esta é uma dimensão da unidade, a dimensão da altura, a dimensão que aponta para Deus. Quando nós, de fato, estamos unidos, não só juntos, mas temos coisas em comuns, então esta nossa unidade aponta para o céu, para Deus. Por isso, na sua oração sacerdotal, que está a oração de Jesus, que está lá em João 17, ele diz no verso 21, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só como que é tremenda a oração de Jesus, e ele diz, a minha oração é esta, que eles sejam um, não um monte de membro ajuntado num saco de legista, mas um corpo vivo. Sabe, nós precisamos entender que quando somos um, assim como Cristo é um com o Pai, então o mundo reconhece que Cristo foi enviado por Ele. Veja como é importante a nossa unidade. Primeiro vai identificar que nós somos discípulos de Cristo, e a nossa unidade de comunhão também vai testificar que Cristo foi enviado pelo Pai a esta terra. Então, será que é importante nós sermos um? Será que é essencial nós termos comunhão? Será que é importante nós pensarmos em igreja além do domingo, além do prédio da igreja? Com certeza. E esta é a primeira dimensão. Diga, altura. Amém, Jesus? O Pai se alegra com a comunhão dos seus filhos, porque ela reflete a sua imagem e semelhança. Amém? Olha só o que diz a Bíblia em 1 aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus. Será que Cristo está dividido? Será que foi Paulo crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, Paulo está fazendo aqui uma pergunta. Será que Cristo está dividido? Então, se Cristo não está dividido, nós precisamos ser um de fato. Porque o Pai Celestial, Ele vai se alegrar com a comunhão dos seus filhos. E principalmente quando nós estamos unidos e não divididos. Porque, como eu falei há pouco, foi pago um alto preço para que com nosso irmão fôssemos feitos um. Amém? Também existe um texto muito importante que nós saibamos, mas não apenas saibamos aqui na mente, mas tenhamos a revelação, é do apóstolo João. Na primeira carta dele, 1 de João, capítulo 3, 16, ele diz assim, acerca do amor de Deus. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então veja que essa dimensão sempre vai apontar para o vertical, para cima, na medida em que eu também tenho unidade. Cristo, Ele deu a vida por nós, agora nós damos a vida pelo irmão. E quando nós temos a nossa vida dada ao irmão, nós não estamos apenas juntos dele, mas nós temos coisas em comum. Porque uma vez que eu dei a minha vida é em comum com a dele. E logo, o Senhor é glorificado. O amor de Deus, de fato, é expressado. Amém? Então essa é a primeira dimensão da unidade. A primeira dimensão é, diga, a altura. A segunda dimensão da unidade ou da comunhão é a largura. Esse é o poder que aponta para fora. Se o primeiro aponta para cima, a largura aponta para fora. A igreja de Cristo, ela não se tornou uma igreja fragmentada, pelo contrário, ela se tornou uma igreja, desde a sua concepção, uma igreja unificada. Diga, a igreja de Cristo. Não, diga com voz de muitas águas, diga, a igreja de Cristo se tornou, desde o seu nascimento, uma igreja unificada. Amém, Jesus? E é o que nós lemos aqui. Nós lemos no início da reunião, Atos 2,
44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles estavam juntos, mas eles tinham as coisas em comum. Aqui é fácil um irmão estar chorando, passando dificuldade, tendo algum tipo de demanda, algum tipo de situação complicada ou complexa, e de repente você sai daqui e você nem imagina o que o irmão está passando. E você, por não saber, você não se torna responsável. Não é verdade? Eu não sei o que o meu irmão está passando, eu não sei qual é a necessidade dele. Deveria saber, mas aqui no grande grupo, normalmente é assim, eu vou sair do culto sem saber. Quem está aqui na primeira fileira, por exemplo, a Cris não sabe o que está acontecendo talvez com a irmã Dora lá, embora nós já nos conheçamos há muito tempo, porque são pessoas há muito tempo dessa igreja, mas suponhamos que não fosse uma pessoa conhecida, dificilmente a Cris saberia o que a Dora está passando, não é verdade? Mas na célula é impossível isso acontecer, porque a dimensão é da largura, é o poder que aponta para fora, uma igreja unificada, uma igreja que dá testemunho, é uma igreja também exaltada, uma igreja exaltada. Aqui no verso 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, ou seja, a igreja louvava, a igreja adorava, a igreja era simpática e enquanto isso, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, ou seja, era uma igreja unida, era uma igreja que tinha comunhão, tinham tudo em comum, mas era uma igreja simpática, uma igreja aberta, ela não se fechava. Comunhão é importante, mas a comunhão, ela não pode ser um fim em si mesma. Muitas vezes a gente tem tanta comunhão que deixa o grupo muito fechado, e não pode. É comunhão que mostra Cristo, é comunhão que mostra pertencimento, é comunhão que mostra que Cristo foi enviado por Deus, é comunhão e unidade que me mostra a grandeza de Deus, porque só Ele podia unir gregos, judeus, nós pregamos isso recentemente, é comunhão, mas está aberto para que outros venham, como? Na simpatia do povo de Deus, um povo que está pronto a abraçar, acolher, e na medida que isso acontece, eles vão vendo, eu nunca vi isso lá fora, porque as pessoas se juntam, nem sempre se unem, se juntam com interesses. O que essa pessoa pode me dar? Agora, a unidade, diferentemente do ajuntamento, é o que eu posso dar para o irmão. Quem está entendendo isso? A perspectiva é totalmente diferente. Amém? Então a segunda dimensão é largura, uma igreja unida, uma igreja exaltada e uma igreja multiplicada, que é o mesmo texto que nós lemos aqui do verso 47, e o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, ou seja, o próprio Deus, Ele ia acrescentando as pessoas que vinham, porque o povo de Deus estava unido, o povo de Deus estava em comunhão, louvando ao Senhor e tinha simpatia. Seu testemunho entre os judeus, a igreja do primeiro século era poderoso, testemunho da igreja, não apenas em função dos milagres realizados pelos apóstolos, mas também pelo amor que os membros da comunidade tinham uns pelos outros e pelo seu serviço ao Senhor. A gente vê muitos sinais em Atos, a gente vê a igreja realmente operando muitos sinais, prodígios, maravilhas. De fato, Deus usou isso de uma forma tremenda no primeiro século, para que trouxesse um sinal para aquele povo, aquelas pessoas que ainda não tinham contemplado a graça de Deus, mas não era apenas em função desses sinais, não era apenas em função dos milagres, não era apenas em função do transcendente, daquilo que mostrava a altura, mas era a largura, era a unidade, era a comunhão, era aquilo que se dilatava para os lados e abraçava todos que estavam à sua volta. Hoje nós precisamos considerar isso, a minha vida devocional, sabe, a minha vida transcendental, a minha vida vertical, ela não está apontando para uma vida, sabe, também de agregar de forma, sabe, lateral, horizontal. Se a minha devoção não está gerando também missão para alcançar as pessoas, então o meu evangelho também está estancado.
Como igreja, nós precisamos ter essa influência, e essa influência está em buscarmos a segunda dimensão dessa unidade, a largura, esse poder para fora. Ainda falando sobre a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, Jesus então, ele disse isso: a minha oração é que todos sejam um, ou seja, assim como eu sou um com o Pai, que eles sejam um conosco, que eles estejam em nós, e aí o mundo vai crer. Quanto mais estarmos unidos, amalgamados, em comunhão, mais o mundo vai crer. O mundo já está debaixo de divisão, de sectarismo, de litígios, de facções. O mundo já está debaixo disso, mas na medida em que nós como igreja promovemos a unidade, a comunhão, e mostramos através da nossa vida e testemunho, então as pessoas vão buscar aquilo que elas não têm. E você tem a unidade de Deus, você tem a comunhão de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, e você tem o amor de Deus. Amém? Isso está em você. Você está inserido num corpo. Talvez você fale, mas parece que eu não, eu não me sinto. Esse negócio de não me sentir é uma coisa terrível. Fé não é sentimento, fé é atitude, baseado na palavra de Deus. Embora você talvez não se sinta, você precisa então entender que fé não é sentimento e atitude. E você precisa ter essa atitude em direção ao que Deus diz que você é. E você é membro do corpo de Cristo. Você é um membro da igreja de Cristo. Você é da família de Deus. Outrora você era estrangeiro, não tinha alcançado misericórdia, estava sem Deus no mundo, mas agora você é família de Deus. Família de Deus. Isso por si só deveria te motivar a buscar cada vez mais essa segunda dimensão, que é a largura. Então, primeira dimensão, altura; segunda dimensão, largura. Mas ainda sobre esse poder tão incrível, que é o poder da comunhão e real, nós vemos aquele testemunho daqueles homens em Babel, mesmo com uma missão terrível ante Deus, que eles queriam construir uma torre que tocasse o céu e deixasse o nome deles célebre. Mas como eles eram um, a própria Trindade chegou e falou: não haverá restrição para o que intentam fazer. Por que não haveria restrição para aquilo que eles intentavam fazer? Mesmo sendo algo maligno, mesmo algo que atentava os planos de Deus, mesmo que sendo algo orgulhoso, porque eles eram um. Eles eram um. O povo de Babel era um. O que Deus fez? Confundiu a linguagem. Então nós vemos aqui o poder da comunhão. O poder da comunhão é incrível. Sabe, nós precisamos entender que esta unidade precisa ser sustentada também na nossa igreja. A unidade de linguagem, de propósito e de obras. Precisamos entender, como Paulo também disse aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, peço pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, que falem todos a mesma coisa, que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então a primeira dimensão é a altura, a segunda dimensão é a largura, e a terceira dimensão da unidade, da comunhão, é a profundidade. Diga profundidade. E a profundidade é o poder que aponta para dentro. Se a altura aponta para cima, se a largura aponta para fora, a terceira dimensão, que é a profundidade, ela aponta para dentro. Diga, aponta para dentro. E nós citamos aqui o Salmo 133, verso 1, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não apenas viverem juntos, mas viverem unidos. Sabe, o salmista, ele compara o espírito de união com o óleo usado para ungir os sacerdotes, e com o orvalho que descia sobre os montes de Sião, que regava a terra. Este é o poder da comunhão, que é para dentro. É uma exclamação da alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. O texto diz: ó,
como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele fala numa exclamação, e essa exclamação denota alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a sua força, querido. Que você também possa entoar dizendo: ó, como é bom, como é agradável viver unido com meu irmão. Amém, Jesus? Será que você pode dizer assim: ó, como é bom e agradável viver. Aí olha para o seu irmão assim: unido com você, meu irmão. Amém. Mas lembre-se, para ser unido mesmo e não ser só junto, só o domingo é 50%. Amém? Temos que ter coerência, lembra? Daquilo que nós estamos profetizando, verbalizando e aquilo que nós estamos vivendo. Pastor, mas o que isso agrega? Tudo. É o poder da comunhão para dentro. É a exclamação da alegria do Senhor, como nós falamos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, tem duas coisas básicas que essa comunhão, que a comunhão, essa dimensão da comunhão, que é a dimensão para dentro, da profundidade, dois benefícios. Primeiro, nos protege, ouça bem o que eu estou dizendo. Primeira, uma das coisas mais importantes que há na dimensão da profundidade, da comunhão para dentro, nos protege do isolamento, do individualismo, dos ataques de Satanás. Sabe por que você muitas vezes é atacado? E um dos campos de batalha é a nossa mente, porque você está isolado. Você está vivendo uma vida individual. Então você não tem quem possa orar com você, você não tem quem possa compartilhar com você, te encorajar. Há batalhas, querido, preste atenção. Ah, pastor, mas eu vou lá para o meu quarto de guerra. Glória a Deus, crente. Você é crente mesmo, hein? Amém. Aleluia. Você vai para o seu quarto, fecha a porta. Jesus ensinou isso, então você é crente. Amém? Mas há batalhas que vencemos no quarto de guerra. Há batalhas que vencemos no quarto de guerra. Mas há bênçãos que nós recebemos secretamente. Jesus ensinou isso. Mas há batalhas que nós só vencemos como igreja, e bênçãos que só alcançamos coletivamente, quando há pelo menos 2 ou 3. Enquanto em Mateus 6, Jesus fala que nós devemos entrar no quarto e fechar a porta e orarmos em secreto, que em secreto o Senhor nos vê, que é uma oração que devemos fazer. Por outro lado, também a Bíblia diz em Mateus também, no capítulo 18, no verso 20, Jesus está falando: onde estiverem 2 ou 3. Sabe o que é isso? Está falando de coletividade. Não pode ser um, não pode ser no quarto de guerra, não pode ser lá no secreto, não pode, tem que ser 2 ou 3. O que Jesus fala? Eu estarei no meio deles. Então existe uma bênção que você só alcança no secreto, mas tem outra que você vai só conseguir na coletividade. Por isso nós precisamos entender a importância dessa dimensão da profundidade, ou seja, que aponta para dentro, aponta para isso. Sabe, nós precisamos entender então que esse tipo de comunhão nos protege. E em segundo ponto de importância dessa comunhão, nos faz crescer, nos protege e nos faz crescer. Em Provérbios 27, 17, a Bíblia diz assim: assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem e seu amigo. Muitas vezes a gente não quer farpas, a gente não quer faíscas, a gente não quer problema, a gente não quer, sabe? Aí o que a gente faz? Evita, a gente se separa, a gente se afasta, a gente vive uma vida individualizada, isolada. Isso vai te levar a permanecer imaturo. Isso leva pessoas a ficarem tanto tempo na igreja, muito tempo de crente, mas ainda não cresceram, porque elas estão procurando um caminho que jamais irão crescer, porque exatamente o ferro com o ferro se afiando, assim vai ser o nosso crescimento com o nosso amigo, com o nosso irmão. Muitas vezes vai sair faísca, mas em Cristo nós vamos resolver tudo.
O mais espiritual vai pedir perdão, o outro também que é espiritual vai perdoar, e nós vamos crescer para a glória de Deus. Sabe, por isso Paulo, quando ele vai exortar os coríntios, ele fala assim: vocês estão se juntando não para melhor, mas para pior. Porque apenas se juntavam, mas cada um tinha um coração individualista, um coração que pensava só em si, em comer, em beber, enquanto outros passavam fome. Não pode haver isso. Não deixem de se reunir como igreja. O autor dos Hebreus vai dizer: mandamentos da mutualidade são mandamentos frequentes na Bíblia, no Novo Testamento, e não existe crescimento fora do uns aos outros. Toda vez que você ouvir a expressão uns aos outros na Bíblia, você vai perceber que é a vontade de Deus que nós tenhamos o quê? Uma reciprocidade. Amém? Jesus falou: amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. A Bíblia vai dizer: honrai uns aos outros, deem preferência uns aos outros, suportai uns aos outros, e segue relação. Essa expressão uns aos outros vai mostrar exatamente a conduta que nós devemos ter para crescermos. É diferente de sermos integrantes de uma religião, de uma associação religiosa. Uma coisa é ser membro do corpo de Cristo, outra coisa é ser membro de uma associação religiosa. E eu queria agora que você ficasse sobre os seus pés, que nós vamos orar. Se de tudo você se lembrar do texto de Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão, partir do pão e nas orações. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Essa era a forma que a igreja se movia. E nós só podemos nos mover aqui se nós estendermos o que nós estamos recebendo nesse domingo para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós só podemos nos mover assim se a igreja não for tida no meu coração como só o prédio de domingo. Nós precisamos entender que não existe um clero através do qual a coisa acontece. Não, pastor Ricardo, amém, eu amo orar por você, mas você também pode orar pelas suas causas, porque você tem um mesmo intercessor que eu, que é Jesus Cristo. Eu amo estar orando junto, e baseado na palavra nós podemos orar uns com os outros, orarmos uns pelos outros. Mas sabe, quando você estiver lá, talvez sem nenhuma alegoria que te aponte uma imagem de igreja, não estou no prédio, não é domingo, o pastor não está aqui, mas você é a igreja de Cristo, você é parte da igreja, você é noiva de Cristo, você tem o Espírito Santo, e foi te dado um mandato espiritual, para você orar, para você abençoar o lugar onde você está. Amém, Jesus? E eu quero fazer algo com vocês aqui hoje. Nós queremos afiançar em Cristo, sabe, uma aliança de lealdade, uma aliança de sensibilidade. Sabe, hoje nós estamos vivendo um tempo que as alianças estão sendo assim, elas são frágeis. E sabe, como igreja nós precisamos velar pela aliança. Como igreja nós devemos, como eu falei domingo passado, fazermos questão, que Ló não fez tanta questão assim do seu tio, mas questão do irmão, questão da presença dele, mas questão da minha presença também na vida dele. Sabe, nós devemos estar, sabe, debaixo de uma unção que nos permita não apenas estarmos, sabe, no mesmo lugar, mas estarmos unidos de coração, termos algo em comum. E quando chegarmos nesse nível de termos algo em comum, é difícil separar, porque pessoas juntas elas se separam, mas pessoas unidas é difícil separar, porque elas têm coisas comuns, e coisas comuns estão entranhadas, são vínculos profundos, entranháveis de coração, de alma, de propósito, como igreja. Quem está entendendo isso? Sabe, então é difícil eu romper uma aliança quando chega nesse nível,
Mas hoje nós estamos vendo um tempo difícil, até como igreja, que as relações, inclusive, infelizmente na igreja, elas estão superficiais. E não é o modelo de Cristo. Pode ser modelo de uma associação religiosa, de um clube, de um CNPJ, alguma coisa, mas não da igreja. A igreja, nós somos um corpo espiritual de Cristo. Nós temos que viver essas 3 dimensões da unidade, da comunhão: a altura, a largura e a profundidade. Nós precisamos disso. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu queria que você repetisse após mim, dizendo assim: eu escolho. Todos digam: eu escolho amar, edificar e aceitar cada um dos meus irmãos e irmãs. Não importa o que digam ou o que façam, eu escolho amá-los do jeito que eles são. Nada do que fizeram vai me impedir de amá-los. Posso não concordar com as suas ações, mas irei amá-los e suportá-los pela graça de Deus que habita em mim. Amém? E agora diga assim também: eu me comprometo a chorar com meus irmãos no dia da dor e a festejar com eles por suas vitórias. Eu faço o pacto de ser sensível a eles e às suas necessidades da melhor forma possível. Eu não vou ignorar suas lágrimas e nem permitir que eles caiam no abismo do desânimo e do isolamento. Eu prometo ser para eles canal de bênção e uma fonte de graça e de palavras de vida e motivação. Diga assim: eu lanço fora toda palavra de condenação e de acusação contra meus irmãos. Amém? Glória a Deus, porque você fez essa oração. Amém? Se você fez essa oração, é porque o seu coração está sensível. Você entendeu que não é apenas uma reza, mas é uma decisão, uma resolução do seu coração. Eu louvo a Deus pelo seu entendimento, porque você de fato quer ser igreja. Você tem entendido que a fé fala, então você verbalizou, você declarou. Isso nós estamos assumindo uma aliança, sabe de quê? De lealdade e de sensibilidade. Sabe, nessa carreira da fé, que Hebreus diz, não é quem chega primeiro, é se chegamos juntos. Amém? Nós vamos chegar juntos. Não vamos deixar nenhum para trás. Não vamos preterir ninguém. Não vamos abrir mão de ninguém, do menor que seja, talvez do mais improvável, mas nós não vamos abrir mão, porque, sabe, foi pago um alto preço para sermos um. Amém, Jesus? A irmã Cibele, depois de nós orarmos, ela disse que o Benjamin, que é aquela criança que teve uma fratura grave, estava passando por uma cirurgia, a cirurgia já acabou e foi um sucesso total, em nome de Jesus. Amém? Tem cantina agora mesmo? Isso, então tem cantina, é bolo de pote, bolo no pote, na saída, ok? Dos adolescentes. Toda a compra que você fizer ali do bolo de pote, ou bolo no pote, você estará abençoando a Campatim. Amém? Deixa eu perguntar algo aqui. Há alguém no nosso meio que nunca fez uma confissão pública com a sua boca, dizendo que Jesus Cristo de Nazaré é o seu Senhor, é o seu Salvador?
e quer fazer isso agora? Alguém aqui no nosso meio nunca fez uma oração dizendo: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador? Alguém aqui, levante a sua mão. Se você nunca fez uma oração dizendo que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. Alguém aqui? Todos já fizeram? Todos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Se Jesus voltar hoje, então você sabe para onde você vai? Aleluia, que bênção, hein? Glória a Deus. Amém? Então, hoje à noite nós teremos a formatura da escola de discípulos. Quem puder voltar à noite, nós teremos uma festa muito legal. E nós estamos começando uma nova turma, como foi falado aqui pela irmã ID, no IBA News. E depois de tanto tempo, nós estamos voltando com a escola de líderes. A última escola de líderes foi antes da pandemia, para você ter uma ideia. Nós já formamos 3 escolas de discípulos pós-pandemia, e todos esses alunos estão sendo convocados agora para a escola de líderes, para continuar, como ela disse, se pós-graduando na graça, no conhecimento de Deus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.